Pessoal, boa noite. Estamos começando, né, mais um Diálogos do NAEG. Essa uma edição um pouco diferente, né? A gente está fazendo esse programa gravado, mas em virtude aí da agenda do nosso convidado, a gente queria muito que ele estivesse aqui para trazer um pouco mais sobre o novo marco, né, regulatório do saneamento. Bom, espero que estejam todos bem aí, né? Tudo mais uma semana ainda de isolamento, ainda essa pandemia, mas vai melhorar. Boa noite, meu amigo, né? Ou bom dia para a gente aqui, né? Carlos, boa noite, Yuri. Então, como eu falei, a gente vem falar hoje aqui sobre o novo Marco Geral de Saneamento. Trazemos aqui o Carlos Mota Nunes, né, que é engenheiro civil com especialização em hidráulica e saneamento pela FRJ, mestre em engenharia de águas e meio ambiente pela Universidade de Surrey, na Inglaterra, e mestre em administração pública pela Universidade de Harvard, nos Estados Unidos. O Carlos é especialista em recursos hídricos e saneamentos básicos da ANA desde 2003, né, onde ocupou diversos cargos e atualmente é superintendente adjunto, né, de apoio ao Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos e coordena o grupo de trabalho criado na ANA para estruturar a agência para receber essas novas competências decorrentes do marco legal de saneamento. É um vasto, né, currículo, espero que eu não tenha esquecido nada, Carlos. Se eu esqueci, você complementa aí, é muita coisa para falar. Então, boa noite aí, você passa para lá para você falar uma breve saudação para o pessoal que vai nos acompanhar aí. Falava com você. Tá bom. Então, obrigado, Thiago. Obrigado, Yuri. Obrigado aí ao NAEG pelo convite, né? Acho que é uma boa oportunidade, né? Esse novo marco legal do saneamento ainda gera muitas dúvidas, muitas discussões, o tempo todo respondendo a questionamentos e, assim, toda oportunidade que a gente tem para poder dividir um pouco do que foi debatido, explicar o porquê das coisas que estão lá nesse marco é sempre uma oportunidade que a gente quer atender, né? E também atender a associação para poder também, dentro desse nosso ambiente regulatório, a gente conseguir fazer com que esse conhecimento se espalhe com mais facilidade, né? Então, deixo aqui meu agradecimento, meu bom dia ou boa noite, né? E vamos lá, tuas ordens aí, pode perguntar. Legal, obrigado. A gente tem sempre essa ideia de fazer, né, da Unarreg aqui um hub de conhecimento para que a gente possa cada vez mais difundir, né, a questão de agências reguladoras, a importância das agências, a importância dos servidores que exercem nossas atividades. Yuri, bom dia. Fala aí seu saudação inicial para a turma aí. Bom dia, boa noite, né? Tá sendo divertido essa coisa de usar o tempo temporal num horário diferente. Bem, queria antes de mais nada agradecer mais uma vez a oportunidade de estar nesse espaço de diálogo com os servidores das agências reguladoras, isso é muito importante para a gente. Agradecer ao Carlos Mota, aos colegas da ANA, que nos instruíram aí até chegar no Carlos não foi muito fácil, né? E depois conhecer toda a trajetória que o Carlos acabou conduzindo dentro da ANA com relação à tramitação interna e externa do marco regulatório do saneamento básico é super interessante, porque a gente está falando com a pessoa que tem a memória desse processo. E do ponto de vista, né, do país, né, da saúde pública, da economia, é um tema que deu muita relevância. Os números da possibilidade de investimento no setor e nas regiões são bastante interessantes e para a sociedade, de uma maneira geral, é muito importante. Então, é um tema muito caro para a sociedade brasileira como um todo, uma sociedade que carece tanto de infraestrutura, ainda mais uma infraestrutura que está aderente à própria condição da vida e da saúde pública, que é a questão do saneamento. Então, Carlos, muito obrigado por a sua disponibilidade e vamos tentar aqui te fazer uma pequena arguição com os temas que estão inquietando aí tanto o setor público, né? Também quando a gente conversa com o pessoal da ABAR, é um tema super interessante, porque ela representa também as agências reguladoras estaduais e municipais, então é uma entidade que tem bastante informação desse setor.
Então, vai ser interessante a gente aí colocar uns pontos que acabou gerando alguma inquietação na tramitação do marco regulatório. Mais uma vez, obrigado e bom dia ou boa noite. Vamos aí para esse diálogos da UNAREG um pouco mais diferente dessa vez. Legal, tem o seu cenário aí ficou mais bonito de manhã, né? Tem a paisagem, né, bonita aí, tá legal, de manhã tá legal. Sem mais delongas, então, Carlos, se você puder dar um briefing geral, fazer suas considerações iniciais, ou um panorama, melhor dizendo, sobre o novo marco, né, regulatório de saneamento, enfim, aquelas questões que você entende como prioritárias ou basilares para a gente dar né, um overview para a turma que só ouviu falar, né, que não está aí mergulhada no tema como você, e para a gente poder talvez nivelar o conhecimento com a turma aí. Tá ok. Ontem eu participei de um webinar da ASEMAI, que é a Associação dos Serviços Municipais de Água e Esgoto, e também pediram assim, Carlos, faça um resumão, tipo aquela aula resumão antes do vestibular e tudo, rapidamente. Aí eu falei, olha, eu faço um resumão, mas você faz o seguinte, para que o pessoal que está assistindo receber um certificado vai ter que responder uma questão ao final, né? Então, é mais ou menos isso. Podemos fazer um resumão aqui, né? Mas a lei, ela traz, na questão, ela traz uma mudança fundamental do ponto de vista da política como um todo, que não é necessariamente ligada à regulação, mas que acaba influenciando bastante, que é a não possibilidade de celebração de contratos de programa entre municípios e empresas estaduais de saneamento, tá? Hoje, a ferramenta, né, legal, o instrumento legal que permite essa assinatura, que um município escolha uma companhia estadual, chama-se contrato de programa, que é uma ferramenta que tem uma legislação específica para isso e que permite que ele contrate uma empresa, por exemplo, estadual, sem licitação, por ser uma empresa estadual do poder público. Então, esse é o processo. Esse processo veio desde a década de 70, quando teve o primeiro chamado Planasa, que é o primeiro Plano Nacional de Saneamento, em que foi incentivado a criação das empresas municipais, das empresas estaduais, tá? E isso, na época, foi muito bom. Hoje, a crítica se coloca, mas o salto que o Brasil teve em cobertura de abastecimento de água foi decorrente do Planasa. Então, ele avançou muito no abastecimento de água. Só que o esgoto não veio com a mesma velocidade. E aí então, final da década de 70, década de 80, a gente avançou. Chegou a década de 90, nossa famosa década perdida, isso parou na questão dos investimentos de saneamento, e a gente tem hoje esse grande vazio, esse grande déficit, que hoje cerca de metade da população brasileira não tem acesso à rede de esgotos, né? Bom, então, o que está se colocando agora, nessa nova legislação, é o seguinte: não há possibilidade de celebração de novos contratos de programa, tá? Significa que um município que queira contratar um prestador de serviço de saneamento, ele tem que fazer uma licitação, sem prejuízo de que a empresa estatal possa participar da licitação, mas ela perde essa vantagem competitiva, digamos assim. Então, essa é a mudança fundamental, que inclusive é objeto do debate de um dos vetos à lei, que é o veto ao artigo 16, esse artigo permitia que fossem renovados ainda por mais uma vez os contratos de programa existentes por até 30 anos. Tá? Esse artigo foi vetado pela Presidência da República e deve estar em votação esse veto no Congresso aí nos próximos dias, próximas semanas. Tá? Mas, independente disso, a ideia é chegar a algum momento. O que o Marco trouxe foi tentar trazer a competição pelo mercado. Tá? Então, essa é a grande diferença do ponto de vista da política como um todo. Também o Marco Legal de Saneamento, ele incentiva fortemente a questão da regionalização, ou seja, que os municípios se agreguem em conjunto, regiões, como se fossem regiões metropolitanas, mas onde não é região metropolitana, em conjuntos, em blocos regionais, para poder dar escala e tornar o serviço mais viável.
tá? Mas, mesmo assim, ao agregar os municípios, esse conjunto de municípios teria que fazer um leilão para poder definir o seu prestador de serviço. Então, do ponto de vista da política, essas são as grandes coisas da política em si. E aí vem a parte da regulação. Ela traz uma grande novidade no arcabouço legal, não só brasileiro, mas até a gente está procurando exemplos parecidos no mundo, encontramos, acho que na Colômbia, alguma coisa assim, que introduz a figura da ANA como um coordenador da regulação do saneamento em âmbitos infranacional, das agências reguladoras locais e municipais. Ou seja, o saneamento ele não é um serviço de titularidade federal. Por isso, a ANA não pode assumir a regulação do serviço. A titularidade dele ela é entendida como municipal. E aí entra também um outro debate, que é um debate jurídico, que eu não vou entrar aqui, até porque eu não sou advogado, mas porque na Constituição diz que os serviços de interesse local têm titularidade municipal. E aí você começa o debate sobre o que é o interesse local. E isso gera um debate gigante, sempre gerou vamos chamar assim, os municipalistas defendem que o saneamento tem interesse local. E aí, quando você olha, por exemplo, os serviços de saneamento, hoje, a gente tem um estudo da ANA, que se chama Atlas de Abastecimento de Água, tá? Em que ele mapeia todos os serviços de abastecimento de água dos 5.570 municípios brasileiros. Todos eles a gente tem informação da captação, do tratamento, de onde capta, onde trata, quais são, o que tem hoje, qual é o manancial que atende, de onde vem a água de cada município, tá? Reservação, tipo de tratamento, a gente tem isso para todos os municípios. Inclusive, uma avaliação. O sistema que está aí hoje, ele é suficiente, precisa ser aprimorado, precisa aumentar minhas estruturas. O manancial, aquele rio, ele tem capacidade de atender a população com a previsão de crescimento populacional. Então, a gente tem todo esse tipo de avaliação e tem a proposta de anteprojeto para resolver cada questão dessa. E a gente chegou à conclusão lá, levantando esses dados, que hoje metade da população brasileira, 50%, é atendida por sistemas que a gente chama de sistemas integrados. É uma mesma adutora, por exemplo, ou uma transposição, que atende a mais de um município. Então, a água do seu município vem de outra região. Nós estamos em Brasília, nossa água vem do sistema descoberto, que é na divisa, mas tem também o sistema Corumbá, que está ficando pronto, você não tem a informação, que vai vir de Goiás. Não é? Então, o que é interesse local? Então, esse é um outro debate que sempre tem, se o interesse local é só o sistema ou também o que vai chegar até o município. Né? Então, o que trouxe de novo, então, na questão da regulação? A ANA tentar harmonizar a regulação do setor, nível municipal, estadual. A gente identificou, eu digo, cerca de, porque esse número, cada dia a gente acaba descobrindo um número diferente, 60 agências reguladoras no Brasil que regulam saneamento. São agências reguladoras estaduais, intermunicipais, os consórcios públicos e agências municipais. Nós temos os 3 tipos, tá? E hoje o número que a gente tem varia o tempo todo, como falei, a gente tem feito reuniões e descoberto agências. Então, assim, em diferentes níveis de capacidade institucional e de capacidade operacional frente ao desafio que elas têm que enfrentar. Tá? Então, você tem agências muito estruturadas, algumas acho que são filiadas à ABA, pega a Arcesp em São Paulo, a Arce no Ceará, a Arsá em Minas Gerais, a Ares PCJ no interior de São Paulo, a Aris no interior de Santa Catarina, só para citar alguns exemplos. São agências que têm realmente uma estrutura, um porte para fazer frente. Por outro lado, a gente tem agências, vamos chamar, até de certa forma, até a gente tem agências estaduais que não têm estrutura nenhuma, tá? Tem 2 ou 3 pessoas, e temos agências municipais também, que, na verdade, são um braço da prefeitura. Não são agências reguladoras. Tá? Então, assim,
está muito desbalanceado esse sistema. Tá? Então, o que o Marco Legal veio tentar fazer? Olha, vamos fazer o seguinte, se a gente quer que o Marco Legal parte da seguinte premissa, o dinheiro acabou. O dinheiro público federal acabou para fazer frente a esse número de 600 bilhões de reais em 20 anos para universalizar o saneamento. Então, não temos dinheiro para isso. Bom, se não temos, temos que trazer outra fonte de recursos para fazer esses investimentos. De onde vem essa fonte? Setor privado. Agora, o que precisa para ele entrar no negócio? Ele quer ter segurança jurídica e segurança regulatória. Então, o marco legal ele surgiu disso. Então, assim, o que nós vamos fazer? Nós vamos... a segurança jurídica vai ser dada pela legislação, nós vamos modernizar a legislação, e a segurança regulatória nós vamos tentar melhorar a qualidade regulatória no Brasil. E tentar, de certa forma, fazer com que as agências sigam um determinado padrão regulatório para tirar esse risco. Eu vou dar um outro exemplo também. No estado do Rio Grande do Sul, nós temos, se eu não me engano, 6 agências reguladoras, tá, dentro do estado. A Corsan, que é a Companhia de Águas lá do Rio Grande do Sul, se eu não me engano, é regulada por 3. Em Santa Catarina, a Casan, que é a Companhia de Águas de Santa Catarina, é regulada por... Posso estar errando esse número, se é 3 ou 4, 4, 5, mas o importante é o quê? É o mesmo regulador, no mesmo estado, numa única área de atuação, ele é regulado por 3 ou 4 reguladores diferentes. E se esses reguladores têm decisões totalmente diferentes? Se um aponta para a direita e outro aponta para a esquerda. Não é? Então, isso gera um risco para qualquer um que vai entrar lá. Um risco e um custo regulatório para ele. Tá? Então, a ideia é tentar harmonizar sem perder a especificidade regional. E esse é um grande desafio que a ANA vai ter que enfrentar daqui para frente. Ao estabelecer normas regulatórias que possam dar, vamos dizer assim, envoltórias, que não permitam que vai para a esquerda ou vai para a direita, mas vai manter naquele centro, né, em que todo mundo consiga atuar de forma harmonizada. Né? Então, esse é o grande desafio. Então, foi dado para a ANA esse papel de elaborar normas de referência para a regulação. E normas de referência, o nome elas são de referência, ela para ter eficácia, ela precisa ser adotada pela agência reguladora local. Então, o incentivo que a legislação também dá para a adoção das normas da ANA pelas agências locais é os spending powers do governo federal. Ou seja, só vão ter acesso a recursos federais, os poucos, né, que temos, financiamentos, BNDES, Caixa, ou, por exemplo, OGU, por meio da FUNASA, aqueles municípios que delegaram a sua regulação para agências que adotam as normas da ANA. Tá? Então, esse é o incentivo financeiro que está sendo dado. E aí a ANA vai ter que fazer, além do trabalho de elaboração das normas, acompanhar a adoção dessas normas pelas agências reguladoras. Tá? Então, esse é o grande diferencial que está sendo trazido. Além disso, traz mais 2 papéis para a ANA na regulação. O de capacitação da regulação, que entra nesse bojo de melhoria da qualidade regulatória em âmbito sub ou infranacional, e também a questão da mediação e arbitragem voluntários. Ou seja, da mesma forma como há esse entendimento de que isso já é passivo, que o governo federal não tem titularidade sobre os serviços de saneamento, então ele também não pode mediar e arbitrar. Então, a lei permite que a ANA faça mediação e arbitragem de conflitos locais entre prestadores, até agências, para evitar a judicialização, mas todas as partes têm que estar de acordo. Tá? Tem que ser uma coisa de comum acordo. Então, esse é um grande panorama do que o marco regulatório traz. E é interessante a gente comparar com as nossas co-irmãs agências federais, para vocês verem que é um papel totalmente diferente, totalmente distinto do que está, e que a gente ainda está engatinhando. Então, nós estamos conhecendo na medida em que a gente está estudando cada vez mais esse processo. Tá bom? Retomo para vocês, espero que o resumão tenha sido realmente resumido.
Legal, Carlos. Bom, muito obrigado. Acho que você deu uma aula aí em curto espaço de tempo para a gente entender muito mais, né? De forma muito mais, enfim, abrangente, até com a profundidade do assunto. De imediato me vem à cabeça assim um paralelo com a ANEEL, né? Nessa questão de uma agência, né, nacional, com uma interface, uma relação muito grande, né, com estados e municípios, né, e do que você vai colocando aí já vem na cabeça um monte de desafio, um monte de questões, né, de fato fundamental, e aí a gente pode fazer um paralelo com telecomunicações lá em 97, quando você tinha, né, os planos de expansão de telefonia, né, convencional fixa, que era o que tinha à época, que, né, a gente comprava um telefone, a titularidade, uma ação da empresa, da teleestatal, $5.000 na época, e demorava 48 meses, sim, né, é um pouco, né, desproporcional falar de telefonia com saneamento, mas acho que um paralelo da questão do financiamento é um pouco isso, né, não tem dinheiro, precisamos trazer um capital privado para essa questão, e aqui eu, pessoalmente, não tenho nenhum tipo de trauma ou demonização com isso, acho que é assim mesmo, né, até porque as coisas são cíclicas, né, e até um ponto que você falou que eu queria comentar, é isso, não tem certo ou errado, tem as questões do momento, né, como você muito bem apontou, né, lá atrás, quando foi criado o plano inicial de que era a concessão direto do Estado para as empresas, né, estaduais fazerem a questão da distribuição de água, e o quão importante isso foi naquele momento, mas hoje já não é mais assim. É assim, a vida é assim, as coisas vão evoluindo, o mundo vai mudando, então cada momento com o seu momento. A gente não pode ter preconceito, né, de tentar mudar, de tentar ver como melhora, porque afinal de contas tem uma quantidade muito grande, né, de brasileiros, população que não tem atendimento de água, maior ainda de saneamento, a gente precisa dar um encaminhamento para isso. Se for com dinheiro privado, ótimo, né, e aí vamos ver como que a gente consegue fazer essas questões. E vários apontamentos, né, já continuam a vir na minha cabeça. Você fala, a questão é municipal, aí você muito bem aponta para os exemplos de rios, né, mas aí você já traz também uma inovação, que eu nem sei se é tão inovação assim, mas do marco, que é a permissão, né, ou a possibilidade de municípios fazerem consórcios, e eventualmente esses municípios podem estar até em estados diferentes, né, e aí com certeza você monta um consórcio, estou imaginando que seja possível pelo que você falou, né, um consórcio de vários municípios, talvez 2, 3 estados diferentes, né, aquele consórcio vai abranger, e aí você já tem aí 3 agências reguladoras, no mínimo, considerando que em cada estado tenha uma, vão estar regulando o mesmo consórcio. Para a gente que trabalha com regulação, sabe de quão importante é uma estabilidade regulatória, segurança jurídica para o investimento, ainda mais que um investimento de longo ou longuíssimo prazo aí, que estamos falando de pelo menos 30 anos, né, de concessão, né, de saneamento aí, água e esgoto. E você ter essa dificuldade de relacionamentos é realmente um ambiente muito complicado, né? Não sei nem se mais à frente isso não deveria ser melhor instrumentalizado para, de fato, a ANA ser o ente regulador e você ter os braços, né, fiscalizadores, né, estadual, municipal, mas, né, é muito complexa essa relação, né, de regulador com regulados e essa miríade de reguladores frente para um regulado. Muito, muito, muito desafiador mesmo e bastante interessante, né, as considerações que você traz aí. Muito obrigado. Yuri, você quer fazer algum comentário, alguma pergunta para o Carlos aí inicialmente? Deixa eu só comentar uma coisa que você comentou, claro, por favor, rapidamente, Thiago, antes de passar para o Yuri, que aí a regulação tem que ser única por consórcio ou por conjunto de municípios, tá? Então, na verdade,
um grande movimento e preocupação que tem ocorrido entre as agências reguladoras, principalmente as municipais, é de que a regionalização ela vai ocorrer para a prestação do serviço, mas como consequência ela vai ocorrer também para a regulação. A premissa é que não faz sentido eu criar o mesmo problema que eu estou tentando resolver, que é que uma empresa ou uma concessão seja de um grupo de municípios seja regulado somente por uma reguladora. Então, às vezes, aquele município que faz parte de um conjunto de municípios que vão se unir e ele tem uma reguladora municipal, ou ele consegue ser o regulador daquela região, ou se tiver 2 ou 3, só uma vai existir. Tá? Então, isso, inclusive, é uma grande preocupação das agências municipais quanto a essa questão da regionalização, pelo impacto que pode ter da eventual extinção dessas agências. Tá? Pois eu fico imaginando, tudo bem, né? Aí tá, dessa forma. Se esse negócio não está bem definido, o cara faz isso aqui hoje, daqui a 4 anos muda a eleição, entra um prefeito, né, da oposição e fala que está tudo errado, que quer mudar e a confusão que vai ser, entendeu? A gente sabe que no Brasil é complicado, né? A gente ainda tem uma cultura complicada com essa questão, então por isso que na minha cabeça, se eu não tiver muito bem amarrado numa regulação federal, né, o risco, né, regulatório intrínseco vai ser, a priori, aqui o que eu imagino muito grande, né? Então é difícil. Mas a ideia é que a criação desses blocos seja feita primordialmente por lei complementar no âmbito estadual, tá? Então, isso já reduz bastante. Seria o equivalente à criação de uma região metropolitana, que é feito também por lei complementar estadual. Então, eu acho que esse risco ele se reduz bastante a partir desse momento, da criação por meio de lei complementar. Entendi, legal. E a possibilidade de mais de um estado? Poderia ser feito? Não. Nesse modelo, não. Entendeu? É permitido que um município que eventualmente não faça parte de um bloco possa até delegar, por exemplo, um município limítrofe. Como se fosse aqui o Unaí, delegar para a DASA, porque é muito mais fácil do que delegar para a Arsai de Minas Gerais. Isso poderia acontecer, entendeu? Se o Unaí for sozinho, entendeu? Não for criado lá no estado de Minas, ou Minas criar blocos e deixar o Unaí de fora, vamos dar esse exemplo assim, entendeu? Ela poderia eventualmente delegar para a DASA, não haveria restrição para isso. Tá? Entendi. Eu fico imaginando assim, ali o norte do Rio de Janeiro com o sul de São Paulo ali, o pessoal juntar, né, 3, 4, 5 municípios para fazer uma região de saneamento ali, entendeu? Seria possível isso? Cara, já entra num detalhe legal que eu não consigo responder, cara. Eu acho que não, mas eu posso estar falando besteira, entendeu? Porque tanto detalhezinho dessa questão que entra Estatuto da Metrópole, Estatuto de não sei o quê, Lei de Consórcios, aí eu realmente não conheço assim para cravar, entendeu? A informação. Tá? Não, perfeito. E só vem acho que ratificar, né, assim, a dificuldade que né? Porque, assim, a priori, na minha cabeça aqui de economista, seria algo que faz algum sentido, né? Você pegar alguns municípios, até como, né, como tão distante das capitais e tal, talvez ali seja uma zona de interesse econômico, né? Eles conseguiam se constituir ali numa zona de comércio, etc. ali, interessante. E eles poderiam montar um bloco. O mais importante nisso aí, na verdade, é o seguinte: quando você está falando em água e esgoto, o recorte bacia hidrográfica também funciona muito bem para definir esses blocos, entendeu? Só que é o seguinte, essa questão dos blocos regionais, ela também é para resíduos sólidos, que também faz parte do marco regulatório de saneamento. E aí, resíduos sólidos entra exatamente no que você falou, entendeu? Na questão de resíduos sólidos, você criar blocos de município, a lógica é da logística, de onde vem o resíduo sólido, para onde ele vai, qual o caminho, se tem estrada, se não tem, entendeu? Então, às vezes eu posso ter 2 cidades em 2 bacias hidrográficas diferentes, tem um morro dividido, mas tem um túnel. Então é muito mais fácil atravessar esse túnel e ir para outra cidade. Então, meu bloco regional tem uma lógica de formação. Então, o bloco regional para resíduos sólidos tem uma lógica de formação diferente do bloco para água e esgoto. Entendeu? Então, realmente, isso que você coloca faz sentido, mas muito mais em resíduos sólidos.
Talvez, porque eu penso exatamente pensando no Norte Fluminense, na bacia ali, de Volta Redonda, Tapirão, aquela coisa toda que chega até lá São Paulo, entendeu? Então, são, acho que, dado o tamanho aí do Brasil, né, tem algumas situações que provavelmente, por isso talvez a gente pensar, né, ou a legislação futuramente pensar muito mais numa regulação no nível federal, de fato, dando esse arcabouço, do que está ali limitado, pensando numa lógica municipalista ou restrito aos estados, né, seria melhor, né, o mais fácil de manejar. Então, Thiago, esse ponto é importante. Assim, realmente, uma questão fundamental que dá toda essa confusão institucional no saneamento é essa divisão de competências, vamos chamar assim, essa pulverização de competências, né? Municípios, regiões, Estado, que faz política, governo federal, e é enroscado. No debate da primeira medida provisória, depois, antes da segunda, isso surgiu, entendeu? Mas a questão é enfrentar um debate constitucional para mexer nisso, tá? Isso é um debate constitucional. E aí tem que ter a vontade de enfrentar esse debate e tem que criar condição para enfrentar, entendeu? Esse debate. Que realmente a solução seria, não sei, para qualquer que fosse o caminho que escolher, tentar reduzir essa pulverização. E isso o debate é constitucional. Então, enquanto o país não enfrentar esse debate, a gente vai ficar fazendo remendos, que são esses remendos que a gente vai fazendo. A criação de uma coordenação regulatória da ANA, por exemplo, entendeu? Então, é um debate que, em algum momento, o país deveria enfrentar, sim. Mas não foi desse momento agora. Não, entendi. Não, perfeito. E é dificílimo, né? Ainda mais que enfim, até o momento, né, político que a gente vive, a gente viu aí no debate do saneamento, uma questão que, não sei, para a gente que está aqui, que lida com a questão regulatória, é muito claramente, como você falou, há uma introdução de competição dentro do mercado e, não sei, eu não consigo pensar em como a competição possa ser pior, né, para o consumidor, para o Estado, enfim, para qualquer um. Mais competição, uma competição sendo ela saudável, é sempre melhor, né? E a gente viu uma série de argumentos e uma série de defesas que, de certa forma, não faziam muito sentido, né? Bandeiras como água na mercadoria, etc. e tal, que contaminam o debate, levam o debate para um outro ponto, como você falou. Você deu um exemplo aí que, para mim, assim, é muito claro, né? Assim, não consigo identificar porque tem o plano urbanístico de um município com a lei estadual, com a lei de não sei o quê, então, assim, 350 legislações sobre o mesmo assunto, ninguém se entende, né? Então, assim, isso custo Brasil na veia, né? Isso é custo Brasil na veia e são os debates que a gente deveria estar fazendo de forma mais assertiva e ficamos nessa, não, enfim, né, água não é mercadoria, e, assim, e tá bom, então deixa o pessoal sem água e sem saneamento, que é o que está hoje, né? São questões muito complexas, né, para a gente, né, debater assim de forma, enfim, técnica, né? Mas, enfim. Yuri. Bem, é muito interessante, viu, Carlos, toda a questão que você trouxe do marco regulatório e coloca, de fato, a ANA no centro de uma governança regulatória, né? É um modelo novo, como você muito bem disse, é um modelo que atende uma necessidade do desenho institucional do Estado brasileiro, que é o modelo federativo, e nessa questão do arranjo institucional do modelo federativo, como você muito bem colocou, sem uma vontade de fazer uma alteração naquilo que rege a federação, que é a Constituição Federal, a gente fica um pouco, quer dizer, refém da vontade da política, né? E aí isso nos leva, dentro do âmbito federativo, para aquilo que é o balance, né, da federação. Então, nós temos forças políticas diferentes dentro dos entes federados, com vontades diferentes e visões de planejamento de Estado diferentes dentro da sua própria
órbita, seja federal, estadual ou municipal. E aí isso eu acompanhei, venho acompanhando de muito perto a tramitação da PEC 188, apresentado ano passado, está na Comissão de Constituição e Justiça do Senado Federal, que traz uma nova proposta de arranjo federativo na sua questão da municipalidade, justamente tentando criar hubs dos municípios mais desenvolvidos com os municípios menos desenvolvidos, para você, dentro de uma cadeia de logística, fazer uma governança de uma série de insumos e políticas a partir dessa mudança de compreensão da organização da base municipalista. Então, isso está colocado hoje, né, pela PEC 188, que está na CCJ do Senado, mas, como você muito bem disse, a vontade política para se mexer nesse arranjo é muito complexa e isso acaba ficando muito a cargo do momento político que o país vive, de pactuação ou de ruptura, de pactuação entre as visões de mundo que acabam sendo conflitantes entre quem está à frente do país e quem está à frente do Estado ou do município. E nesse sentido, né, da governança regulatória e da segurança jurídica que você colocou como temas centrais e desafiadores para a ANA, o que a gente acompanhou esses últimos anos, até a Flávia Oliveira da ANA era o representante da agência no grupo de boas práticas regulatórias, é, que mais ou menos funciona entre o Ministério da Economia e a Casa Civil. O que a gente viu no grupo de boas práticas regulatórias nesses últimos anos, né, com o trabalho da Kelvin e do Marcelo Guarani, foi de nós tentarmos fazer uma conciliação regulatória a partir de qualidade regulatória, de boas práticas regulatórias, com os modelos que a OCDE acaba disponibilizando para a gente poder fazer essa harmonização. Então, como a gente tem uma inflexão do tamanho do Estado para desenvolver determinadas atividades, e aí eu vou colocar alguns pontos para você já ir trabalhando na próxima intervenção que eu for fazer. Primeiro é a capacidade da ANA, do ponto de vista organizacional, de dar resposta para esse novo modelo do ponto de vista do saneamento básico. Nós temos hoje um contingente, do ponto de vista de pessoal, competências e qualificação, para estruturar essas áreas como um lugar de referência para boas práticas e constituir um sistema e uma governança regulatória com os entes federativos a partir dessa expertise que está estruturada dentro da ANA e dentro do pessoal da ANA para fazer isso. Então, o que a gente percebeu é que a ANA fez um processo, ou deixou em aberto um processo de recrutamento de pessoal, justamente para estruturar essas áreas. Isso atende nesse momento? E aí eu queria que você fosse responder. A outra é, dentro desse sistema, dentro dessa governança regulatória, a questão da mediação. Então, há dispositivos de criação de câmaras técnicas, câmaras de arbitragem, câmaras de mediação, câmaras de boas práticas. Então, como é que estão o desenho para a operacionalização do manejo e para a estruturação de uma governança geral, né, de boas práticas. Você trouxe aí o modelo da Colômbia como uma referência, até porque não havia um design em outros países que pudessem servir de referência, então houve aí um benchmarking de vocês para encontrar algo, encontraram na Colômbia, e aí a Colômbia é um país que realmente, do ponto de vista do manejo de boas práticas da OCDE, para até mesmo a ascensão, porque também, assim como o Brasil, está num processo ainda de pactuação dos protocolos necessários para se ascender ao OCDE. Então, vocês encontraram ali um modelo. E aí, do ponto de vista do Brasil, a gente sempre fala, a gente faz uma jabuticaba. Então, como é que está isso hoje do ponto de vista organizacional? Da área que vai cuidar disso, das pessoas que vão estar ali e desses instrumentos que estariam dispostos, transversais, para que estruturar esse sistema de governança regulatória da ANA no modelo de boas práticas com os demais entes. Eu acho que eu queria colocar essas questões para você desenvolver um pouco, Carlos.
Carlos, a palavra está com você. Eu estava tomando nota, pô, muita pergunta aqui, senão eu vou tirar nota baixa depois na avaliação, né? Vamos lá. Realmente, é um tremendo de um desafio, né? Esse trabalho vindo para a Ana, né? Quando a agência criou esse grupo de trabalho, que eu fui definido como coordenador, o nosso trabalho primordial era mapear quais seriam essas competências, transformar em atividades, né, processos, como organizar essas atividades, esses processos, e como colocar isso no regimento da ANA, de que forma isso poderia ser melhor alocado. Então, essa foi a encomenda que esse nosso grupo recebeu. Então, já vamos preparar a cama para depois a gente deitar, né, tentar deitar, né. Então, foi o que a gente buscou fazer de todo esse mapeamento e que acabava sendo um mapeamento dinâmico, né? Porque todo dia surgiu uma emenda nova na lei que dizia agora você vai ter que fazer isso e agora você não precisa mais fazer aquilo. Então, um exemplo que eu posso colocar é que, em algum momento, a gente receberia o CINISA, que hoje existe um pedaço que é o SNIS, que é o Sistema Nacional de Informações e Saneamento. Então, em algum momento, isso, no debate da primeira MP, isso viria para a ANA. Depois, no debate, não, mantém-se no Ministério das Cidades. Ok, isso faz parte normal do processo de debate do governo. Só que isso aí, por exemplo, se viesse para a ANA, gera um outro setor, um grupo para cuidar disso, né? Como existe um setor específico lá hoje no Ministério do Desenvolvimento Regional que cuida disso. Então, essas coisas, elas foram variando ao longo do tempo até realmente o fechamento do marco legal, para a gente ter clareza do que ficou como competência para a ANA, né? Você vai perguntar, hoje a ANA tem condições de fazer frente ao que tem que fazer? Eu digo claramente que não, tá? A gente precisa de reforço em algumas áreas, porque a gente recebeu uma tremenda de uma competência com o mesmo corpo técnico, que tem um perfil de recursos hídricos. Entendeu? A formação nossa, a maioria é engenheiro de recursos hídricos, tem outras áreas, mas a média geral é essa, entendeu? Não temos economistas, temos pouquíssimos economistas, não temos contadores. Os economistas e contadores entraram no concurso de analista para administrativo, entendeu? Nós estamos recrutando eles, os internos, para vir, mas eu cubro um santo para descobrir outro, né? Então, não temos isso lá na ANA. A parte de engenharia técnica de saneamento, eu diria que não temos problema, porque a gente acaba lidando e é muito da formação de todo mundo pegando. Eu sou um exemplo disso, apesar de estar em recursos, a minha formação, a minha bagagem toda é saneamento, entendeu? Como outros colegas que estão no grupo comigo. Então, a parte técnica, eu também estudei bastante parte de regulação econômica, então por isso que eu acabei tocando essa parte, mas ter uma equipe hoje, o nosso grupo de trabalhos, nesse momento, são 6 pessoas trabalhando no saneamento, tá? São 6, com dedicação exclusiva para isso. Não dá nem para o começo da conversa, né? E aí, nesse mapeamento que a gente fez lá em ano passado, né, isso, no início do ano passado, a gente chegou num dimensionamento de um setor, de setores para isso, a gente chegou num dimensionamento de cerca de 40 pessoas para ser esse grupo. Que também uma coisa que a gente colocou também como estratégia na montagem é o seguinte, a gente não precisa ter mega especialistas de cada tema o tempo todo aqui, entendeu? Por quê? Porque a partir do momento que eu termino, eu vou ter que ter bastante conhecimento para aquela norma. Eu emiti aquela norma, eu vou ter que acompanhar, mas eu não preciso ter no dia a dia. Aí há 5 anos eu avalio o impacto, o resultado regulatório, e aí vejo se ela vai entrar de novo na agenda regulatória. Mas eu não preciso ter um cara que é especialista aqui dentro da ANA para isso, entendeu? Eu preciso ter pessoas que tenham capacidade de interlocução com esses especialistas. Então, a gente montou uma estratégia que a gente tem uma estrutura em que eu tenho pessoas que vão conseguir ter interlocução com consultorias que a gente venha a contratar, tá? Porque senão, se eu tenho um mega especialista em determinado assunto, depois que eu publiquei aquela norma, o que eu faço com esse cara? Não é? Ele vai ficar 5 anos à toa?
Né? Então, ele tem que ser um pouco menos especialista e mais generalista para poder trabalhar em outros assuntos e ter interlocução com outros assuntos. Né? Então, a gente chegou nesse número de mais ou menos 40, 41, alguma coisa assim. E aí a gente fez esse processo seletivo junto ao governo federal, que foi o que foi disponibilizado para a gente à época, né? Que a gente abrisse esse processo. Nós abrimos esse processo, nós recebemos cerca de 200 currículos, selecionamos para entrevista 80 e poucas pessoas. Dessas 80 e poucas pessoas, selecionamos 42 pessoas naquele momento. Isso foi, a gente fechou essa lista em dezembro do ano passado. Só que o que a gente colocou para todo mundo, e tinha que ser uma coisa muito transparente, olha, não sabemos quando vocês vêm, se vocês vêm. Porque a gente precisa da aprovação do marco legal, porque eu não vou trazer você para cá para ficar à toa também. Né? Então, assim, fique de olho no trâmite do novo marco legal do saneamento. Quando ele passar, fique atento que você vai receber e-mail, telefonema nosso, entendeu? E aí, nesse e-mail, e aí o trabalho que a gente acabou de fazer até a semana retrasada, de pegar aquela lista original e perguntar, pô, você ainda tem interesse em ir para a ANA? Que muda, a tua vida muda, você hoje está numa função, nesses 6 meses você recebeu uma outra função que, pô, é super desafiadora, você está feliz da vida, não quero mudar agora. Ou a própria pandemia, você tinha uma condição financeira sua e da família que mudou essa condição, então, e você acaba tendo um cargo, e aí você fala assim, pô, não posso abrir mão desse cargo para ir para a ANA, porque hoje vai fazer falta para mim, para minha família, entendeu? Então, isso tudo é legítimo, né? E aí a gente fez essa confirmação, alguns desistiram, e aí nesta semana que nós estamos agora, isso aqui está sendo gravado hoje, aqui dia 3 de setembro, né? Nesta semana a gente está fazendo a segunda chamada, vamos dizer assim, entendeu? Então, nosso RH está entrando em contato com aquelas pessoas que não estavam no primeiro grupo, mas que a gente mesmo assim gostou, para ver se eles vêm. E aí a gente vai enviar os nomes deles para o Ministério da Economia. O Marco Legal de Saneamento, ele tem um artigo explícito, lá, artigo 17 da Lei da ANA, alguma coisa assim, dizendo que o Ministério da Economia pode promover a realocação de servidores para exercício na ANA em função do Marco Legal de Saneamento, é explícito lá, então a gente vai passar para o Ministério da Economia esses nomes, esperamos que venham no curto prazo, né? Então, essa é a situação desse processo de recrutamento interno. Na questão de estrutura, felizmente, não pode reclamar. A ANA, realmente, ela tem uma estrutura sensacional, estrutura física, o espaço, quem conhece ali no setor policial, super agradável, entendeu? Parece uma universidade, é muito bom. E a gente já tem o espaço, um dos prédios lá, a gente reformou, já montamos a estrutura prontinha, já com os computadores, com os móveis, com tudo, é só entrar e trabalhar lá nesse setor que vai cuidar do assunto. Então, isso já está prontinho, né? Então, esse é o processo que a gente tem. Então, a gente espera que no curto prazo a gente consiga resolver essa questão da alocação dos servidores, e a nossa diretoria está fazendo, está procurando, junto ao próprio Ministério da Economia, autorização para concurso público, né? Porque essa turma que vai vir, muito bem-vinda, mas corre risco de ser passageiro, né? Então, a gente precisa criar lá dentro uma cultura, uma estrutura que vá realmente ser efetiva. Então, a diretoria está em tratativas com o Ministério da Economia para concurso público, mas nós sabemos a dificuldade que está, né? E esses dias mesmo foi esse debate aí da reforma administrativa. Acredito que não vai sair nada antes da aprovação da PEC da reforma administrativa, né? Porque não faz sentido ele autorizar agora, né? Então, mas aqui eu já estou especulando, mas eu acho que faz sentido o que eu estou colocando. A questão da mediação e arbitragem, a gente entrou em contato com o pessoal da Câmara de Conciliação da AGU, né? E eles estão nos dando, vamos chamar, dicas para a estruturação, entendeu? Então, a gente conversou com eles e pouco. Ainda não avançamos muito nisso, ainda lá dentro, sobre a forma que vai estar, porque isso entra no contexto da reforma do regimento da ANA como um todo, né? A diretoria colocou como diretriz de que não vai existir a ANA do S, vamos chamar assim, né? Tinha o PCB e o PC do B, não vai ter a ANA e a ANA do S, entendeu? Porque não vai ter duas ANAs, a ANA de recursos hídricos e a ANA de saneamento, não.
Eles querem, a diretriz é que se pense numa estrutura que seja o mais transversal possível, para poder integrar, e inclusive integrar as duas políticas de recursos hídricos e saneamento, porque há grandes possibilidades de otimizações e sinergias. Ou seja, normas de referência de saneamento podem incentivar e podem promover melhorias em recursos hídricos. E normas e instrumentos de gestão de recursos hídricos, como o enquadramento, a outorga, eles têm impacto e podem impactar também no saneamento de uma forma mais efetiva. Tá? Então, assim, a gente não quer e não pode, acho que uma das grandes motivações da ANA ter sido trazida para isso é poder realmente integrar as duas políticas. Então, por isso que a nossa diretriz lá dentro é trabalhar de forma integrada, né? E aí, nessa questão da estruturação da ANA, isso ainda não está fechado. A gente lá no grupo de trabalho apresentou uma proposta para a diretoria, mas a gente não tinha autoridade, alguma coisa para propor uma reforma geral. A gente fez a nossa proposta foi de um remendo, vamos dizer assim, que era o que a gente tinha competência para isso, para dar elementos para que a diretoria pense a agência como um todo, que é o que eles estão fazendo. De qualquer forma, na nossa proposta, e acho que está sendo incorporada, a gente prevê um reforço na parte de qualidade regulatória. Ela é fundamental. Até porque se a gente quer, de alguma forma, estabelecer normas de referência, ou seja, que os outros vão adotar, a gente vai ter um papel de liderança na regulação do saneamento do Brasil, a gente tem que dar o exemplo, né? Se ninguém lidera sem dar o exemplo, né? Então, a gente vai ter um belo de um reforço, sim, a expectativa é ter um reforço em toda a parte de qualidade regulatória. Tá bom? Voltando para vocês. Beleza, Carlos, obrigado. Mais uma vez estamos com o Carlos Mota aqui falando sobre o novo marco, né, regulatório do saneamento. Já estamos, né, encaminhando aqui para a reta final, conteúdo com muita qualidade, então já passa rápido. Queria, Carlos, fazer assim uma pergunta para você falar. Bom, você falou esse monte de trabalho, essa mudança que está tendo, inclusive, de novas competências, né, de uma relação institucional mais forte que a ANA vai ter que fazer. E como é que está tudo isso com o novo marco regulatório, essas mudanças todas em isolamento social, com a turma trabalhando, né, de casa, né, que você está aí, você está em casa também. Como é que está essa rotina, o serviço público, por assim dizer, parou por isso? Eu diria que o contrário, aumentou. Tá? Então, infelizmente, né, a tecnologia nos permite, e o trabalho está tão grande que eu brinco aqui que eu só estou vendo meus filhos porque eu estou em home office, né? Porque senão eu não estaria vendo os meus filhos, né? Mas, assim, com a tecnologia, hoje em dia, eu digo que o que a gente já conseguiu produzir, vou dar um exemplo aqui muito prático, né? O primeiro produto do marco legal do saneamento é a agenda regulatória. O primeiro produto da ANA nesse marco legal do saneamento é a agenda regulatória. A lei foi aprovada no dia 15 de julho. No dia 16 de julho ela foi publicada. Nesse mesmo dia 16 de julho nós fizemos uma reunião com todas as agências reguladoras do Brasil, convidamos todas, tivemos a participação de mais de 50, tá? No ambiente virtual. Então, isso foi possível, já que agora virou uma prática, foi possível. A gente, para poder ouvir as expectativas das agências, da forma como que eles esperam que a gente trabalhe, que a gente interaja com eles. E depois disso, já começamos o trabalho de formulação da agenda regulatória. A gente fez 15 reuniões com agências reguladoras, com associações do setor, Confederação Nacional de Municípios, Frente Nacional dos Prefeitos, Associação das Empresas Estaduais de Saneamento, Associação das Empresas Municipais, Associação das Empresas Privadas. As reuniões com as agências, nós fizemos reuniões regionais, então demos oportunidade de todas as agências se expressarem, tá? Foram 15 reuniões no total, tá? Conseguimos, depois dessas reuniões, reunidos aqui virtualmente o tempo todo, montamos a proposta de agenda regulatória. Essa proposta preliminar foi aprovada pela diretoria da ANA no último dia 31 de agosto, foi aprovada a abertura da consulta pública para isso, tá?
E hoje está indo para o Diário Oficial o aviso de abertura. Na semana que vem, acho que dia 10, tem que ver que dia ficou, a gente já vai estar em consulta pública a proposta de agenda regulatória. Tá? Então, em 45 dias, pouco mais de 45 dias, a gente foi capaz de colocar com 6 pessoas, fazendo mais de 15 reuniões, a gente foi capaz de colocar essa proposta de agenda regulatória na praça, para escrutínio da sociedade, né? Tudo isso trabalhando em casa, né? Cada um de nós. Então, acho que isso aí em vez de falar na teoria, acho que o exemplo prático demonstra que estamos trabalhando bastante, né? Então, acho que de forma alguma prejudicou. Eu, particularmente, gosto muito mais do ambiente de trabalho e tudo. Não é que eu não gosto de ficar em casa, adoro ficar em casa, mas você poder mudar de ambiente assim de vez em quando também é agradável. Mas, em termos de produtividade, eu acho que se manteve e até aumentou em alguns momentos, para alguns colegas. Tá bom? Beleza, Carlos, obrigado. É isso, assim, na verdade, você traz aí mais um exemplo concreto, né, do que todos nós estamos vivendo, né, mais para a gente poder marcar e demonstrar com forma muito, muito clara e objetiva, né, até para espantar alguns discursos absurdos que a gente escuta por aí, né, de contribuição do servidor público, de querer reduzir salário de servidor público em razão de pandemia. A contribuição que a gente dá é essa, trazendo benefício para a sociedade, trazendo, né, recursos para a sociedade, ajudando a desenvolver o país, né? Agora, cortar salário de servidor significa cortar tempo de serviço público, né? Imagina você com esses desafios todos aí, com menos 25% do seu tempo, né, para produzir, menos um dia de trabalho. É absurdo, e a gente precisa defender também as nossas pautas, demonstrar, e acho que é o trabalho que a gente faz aqui, demonstrar as atividades e o quão importante são as nossas atividades para o país como um todo. Yuri, você quer... vamos encaminhar aqui para o encerramento. Você quer fazer mais alguma consideração, uma pergunta para o Carlos, ou se despedir da turma aí? Não vou sacrificar mais o Carlos, não, porque já foi bastante proveitoso a vinda do Carlos, e espero que o Carlos tenha tomado gosto aqui pelo diálogo com a gente e volte para conversar de novo, porque realmente é um tema que vai, no seu processo de estruturação, demandar bastante diálogo e participação das entidades dentro desse processo de acompanhamento, né, fundamentalmente da estruturação organizacional. Eu tenho um apreço muito grande pelo trabalho que a Cristina e o Thierry fazem aí junto com as Águas, né, uma associação bastante aguerrida e que tem um papel muito importante na defesa, né, principalmente dos servidores e da própria instituição ANA, né? Então, é interessante ver aí o trabalho que os próprios servidores da ANA têm no sentido de mobilização. Isso é histórico, é datado, é a primeira lei também, a 10768, né, das carreiras, que é um outro tema que a gente pode vir a trabalhar, viu, Carlos, que nessa questão da reestruturação da ANA, do regimento interno, e você colocando essa questão aí das competências humanas nessa estruturação, a gente vai ter um cargo de especialista em recursos de saneamento, enfim, é um outro tema, né? Vamos ter a alteração da 10768, não tem? Então, acho que a gente pode conversar isso depois com tranquilidade. Queria te agradecer bastante, tá? Fica aí o nosso agradecimento a toda a sua equipe, que realmente essas 6 pessoas aí foram pioneiros em um processo pesado, duro, né? E que demandou muito conhecimento técnico novo. Muita gente se aprofundou em novos estudos, em novas fronteiras do conhecimento. Eu acho que esse é um servidor público vocacionado, ele se dispõe a justamente fazer esses incrementos de repertório, né? E eu acho que isso é o que estimula ele mais ainda a estar dentro do serviço público. Então, agradecer você, agradecer os colegas da ANA que estão à frente desse processo e, e deixar esse espaço aberto para outros virem
É importante a gente estar em contato mais com as agências e o ponto de interlocução somos nós mesmos, os colegas que pertencemos como todo à carreira das agências. Tiago, muito obrigado mais uma vez por estar aqui com você nesse Diálogos da UNAREG. Carlos, foi um prazer virtual, espero que a gente se encontre presencialmente em breve para a gente poder confraternizar aí. E eu. Você me convida aí para ir nesse teu sítio aí, que eu vou na Certo. hora, cara. Com essa paisagem aí, eu saí aqui da parede branca do Cara, eu apartamento, tive que entendeu? fazer isso hoje, porque estava até comentando com o Thiago. Às vezes, eu não tenho filho assim como você e o Thiago, né? Mas só sou eu e minha esposa. Mas ainda só eu e minha esposa, às vezes a casa acaba ficando pequena e a gente tem que dar uma escapadinha. Mas eu acho que é isso um pouco, né? São questões que surgiram na pandemia que a gente tem que equacionar. Meu grande abraço a todos vocês e até o próximo Diálogos da UNAREG. Beleza, obrigado, Yuri. Carlos, muito obrigado pela sua presença, muito obrigado pelos esclarecimentos. Deixo aí o espaço para você fazer sua saudação final aí e um recado para a turma que nos assiste. Não, então, obrigado, Thiago, obrigado, Yuri, aí pela oportunidade, obrigado à UNAREG também pela oportunidade, e dizer que estamos às ordens, né? Precisando, só chamar, é só assoviar que a gente vem aqui para discutir, para debater, tá? Obrigado pela oportunidade. Um abraço a todos e boa noite. Beleza, meu amigo. Muito obrigado, Carlos. Bom, a casa é nossa, né? Então, da mesma forma que a gente convidou, o caminho é de ida e volta. Então, se precisando de alguma coisa, querendo trazer algum tema, por favor, conte com a gente. O espaço está aberto. Para você e para algum colega da ANA que queira trazer outro assunto, né, da Agência Nacional de Águas para discutir com a gente aqui também, estamos à disposição, tá? Mais uma vez, muito obrigado, foi muito esclarecedor, um conteúdo muito rico. Espero que você que assistiu a gente também possa ter aprendido um pouco mais, compreendido um pouco mais do trabalho das agências reguladoras, do trabalho da ANA, a importância do saneamento e como, através das agências reguladoras, a gente vai conseguir alavancar investimentos e botar o Brasil aí, né, num novo ciclo virtuoso, um momento que a gente precisa tanto, tá? Bom, fiquem com Deus aí, né? Tudo passa, isso vai também passar. Semana que vem estaremos de volta por aqui. Obrigado, gente. Boa noite. Tchau, tchau.